física do ser humano, todos esses dons iniciáticos, saborosos, que vêm lá de cima, com certeza, com a ajuda de Deus. E é justamente por isso que quando nós conversamos sobre essas terapias, eu falo com muita atenção e peço a vossa atenção. Por quê? É muito interessante que você esteja a par do que está acontecendo nesse mundo holístico. Eu vou bater um papo com a Lila Paramesvara, que naturalmente sabe das coisas e faz um trabalho transpessoal. Isso Prazer mesmo. em tê-la conosco. Muito obrigada. Mas eu queria que você me explicasse para o meu telespectador por que o nome de Paramesvara. O meu nome de batismo é Dione Netidieri. Eu recebi uma iniciação espiritual. Esse nome, na verdade, ele traz um significado mais íntimo para mim, dentro da minha trajetória de espiritualidade, Almir. Você foi iniciada por quem? Eu fui iniciada por um mestre. Na verdade, é um pouco delicado explicar isso, porque, na verdade, isso, como você mesmo falou no início, vem mais da espiritualidade do que de uma pessoa. Uhum. Eu frequento o hinduísmo e dentro dessa prática espiritual hindu, eu recebi esse nome através da espiritualidade. Então, é um nome bastante importante para mim. Traduzindo? O mais sublime passatempo de Deus. Que delícia! Eu achei que o mais sublime passatempo de Deus fosse nos criar. E é exatamente relacionado com isso, Não porque deixa de ser uma criação, né? Exatamente, dentro da visão hindu, quando se fala em passatempo, brincadeira, na verdade é exatamente isso, como se Deus se divertisse criando a vida. O que você acha? Ele se diverte criando a vida? Eu acho que ele se diverte. A gente precisa aprender a se divertir, né, Almir? Eu acho que nós estamos passando um momento bastante oportunista no bom sentido. Isto é, um momento onde as pessoas podem dar esse salto quântico nas suas vidas para uma posição melhor dentro do planeta. Por quê? As coisas estão clamando por isso, não é? Você não acha? O mundo está clamando o bem, o amor incondicional, a dádiva, a percepção mais apurada através de estudos. Então eu tenho a impressão que o caminho é este mesmo, né? Exatamente. E aí, dentro dessa trajetória que nos cabe, né, de cada um, resgatar qual o sentido da tua participação, da sua essência, da sua vida, desse tempo que você está aqui. Cada um nós estamos aqui. Então, nesse sentido, quando eu falei divertir, é no melhor sentido da palavra, também, né? Certamente. No sentido de resgatar um sentido da vida, uma alegria, a vontade de estar bem consigo e com o mundo. Você também é da opinião que o homem nasceu para ser feliz? É ele que cria obstáculos, ou às vezes situações, mas ele pode mudar se quiser? Eu acredito, assim, nessa hora eu vejo mais ou menos como o budismo fala. Eu acho que a dor é inevitável, Almir. A gente vive uma vida que é de tristezas, alegrias, de dor, de prazer. De perdas. De luto. Então, eu acho que assim... Mas nada impede de ser feliz. Exatamente. Agora, na verdade, assim, o contínuo movimento da vida é que mostra pra gente que não dá para fixar num só sentimento. Agora, pegando, por exemplo, a visão do Ayurveda, que eu trabalho dentro dessa linha da medicina oriental, o Ayurveda fala que saúde é um estado de felicidade. Então, ou melhor, se você não estiver feliz, você não é saudável. Exatamente. Aí, e é verdade, sabem por quê? Você já reparou, quando você está entristecido, quando você não está bem, quando você não quer estar bem, porque tem pessoas masoquistas que querem sofrer. Tem mesmo, não é brincadeira, não é verdade? Tem gente que não sabe ultrapassar os limites da dor, digamos assim. Fica preso a ela e está sempre buscando aquela mesma coisa. Está sempre ali. Ai, como eu sou infeliz. Ai, como tudo é complicado. Ai, porque eu tristeza. Ai, porque eu perdi. Mas escuta, isso é normal, é como ela está falando. A vida é feita de prazeres e dores. Exatamente, porque esses apegos a determinados estados é que são sofrimento, isso, não é, Almir? Isso, você tem que passar, dar um pulo nisso. Agora, né? Sempre quando a gente ouve alguma coisa, os antigos falavam muito, né? Você tendo saúde, o resto você conquista, né? Então, eu acho que é nesse sentido que saúde é um estado de felicidade, porque se a gente está realmente bem,
né, com a nossa energia em dia, está pleno, está bem disposto, em todos os sentidos, né, não só no físico, mas como você estava falando também no emocional, no espiritual, a gente enfrenta as situações, não Você é? acha, por exemplo, que você atrai doenças? Com certeza. Mas não só a gente atrai doenças, como determinadas doenças emocionais estão ligadas com doenças físicas. Isso também é uma verdade, né? Então, vamos dizer assim, existem níveis da doença. Existe um nível, porque dentro dessa linha que eu trabalho, essa linha da medicina oriental, da terapia transpessoal, a gente entende que as coisas não são separadas, né? Por exemplo, pegar um pouco a abordagem da medicina chinesa, né? Onde você fala, por exemplo, que doenças do fígado estão relacionadas com raiva. Por outro lado, também tem todo um potencial de criatividade que a pessoa tem nesse foco, nesses pontos. Então, na verdade, assim, O estresse está ligado a quê? O estresse, na verdade, eu acho que é um desgaste mesmo, é uma sobrecarga, né, física, né, é um a mais, né, vamos dizer assim, é um desrespeitar a sua condição de sanidade ou de tê-la desrespeitada, né. E aí você entra no transpessoal. Como é que você trabalha com esse elemento? O transpessoal, homem, tem várias vertentes, né? Tem várias escolas, tem várias linhas. A linha que eu sigo é uma linha que vem do hinduísmo. Ela foi desenvolvida por uma escola de uma curadora e cientista norte-americana, mas vem do hinduísmo. E tem como base essa visão exatamente de que, para além da nossa vida física, do nosso ego, existe também uma vida emocional, uma vida espiritual, tudo isso relacionado a corpos, a expressões na vida. Então, a gente trabalha com essa dimensão mais ampla, quer dizer, tanto a gente investiga a história pessoal para buscar uma cura, como também a gente investiga as questões, as buscas mais profundas, as questões espirituais, os desequilíbrios físicos, quer dizer, qualquer via de entrada é uma via possível para a gente resgatar, na verdade, a expressão da essência. O que é o hinduísmo? Porque muita gente não sabe o que é. O hinduísmo é uma vertente de pensamento, de filosofia, de espiritualidade, de práticas de cura. Por exemplo, uma pessoa que pratica um hatha yoga, né, a yoga exercício, ela está fazendo um trabalho que vem do hinduísmo. Mas existe o hinduísmo enquanto prática espiritual, meditação, uma prática que vem do hinduísmo. O hinduísmo, na verdade, é a corrente de pensamento e de entender a vida mais antiga que a gente tem no planeta. Porque é a civilização mais antiga que ainda persiste e que conserva todos esses traços, essa forma de entender a vida, a natureza, não é? O que o budismo fala do pós-morte? O que ele diz da vida após a morte? Existe, não existe? Vamos para onde? Qual é a visão? Olha, até onde eu sei, Almir, eles realmente não se ocupam disso. Eles se ocupam do aqui, agora, não é? Do que você faz, do que cada um de nós faz com essa trajetória que a gente tem aqui. E, inclusive, colocando a questão da gente não antecipar mesmo, né? Não ficar nem preso ao que passou, nem ao que vai vir. Então, na verdade, eles não se ocupam disso. Eles se ocupam do fazer o melhor aqui e agora, exatamente. Mas de qualquer forma sempre causa uma interrogação, né, para todo mundo. O que vai acontecer quando eu morrer? Para onde eu vou? Cada religião e cada filosofia diz uma coisa. Ou muitas dizem a mesma coisa de forma diferente. A sua prática, ela é física? São massagens? Como é? A minha prática, ela é, como eu estava falando, por vários momentos física, porque existem pessoas que chegam numa condição de desequilíbrio, de dor ou de analítica, num certo aspecto, dentro de uma linha junguiana, uma linha da terapia transpessoal, quando isso é necessário. E ela é energética no sentido de imposição de mãos, de práticas de reequilíbrio, quando isso também é necessário, mais no sutil. Não, eu trabalho com uma técnica que se chama quelação, que é um alinhamento dos corpos sutis. De alinhamento, de centramento. Mas esses corpos sutis, o que são? Chakras? Os corpos sutis são ligados aos chakras, né? São níveis da nossa energia. Então, nós temos o chakra básico, temos o corpo etérico ligado ao chakra básico.
O corpo etérico é onde a gente tem toda uma regência da nossa saúde física. O segundo corpo emocional já é um corpo um pouco mais sutil. Ele está ligado com a nossa criatividade, com a nossa sexualidade, com a nossa vontade e alegria de viver. Então, quando existe um comprometimento, por exemplo, nesse aspecto, da vontade, da alegria de viver, há um comprometimento nesse segundo corpo, vamos dizer assim, nesse segundo chakra. E o trabalho é um trabalho de realinhar todos esses corpos. Até o coronário? Até o coronário. Né?